1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Já faz um tempo, irmãos, que queria lhes falar sobre este assunto, o assunto do luto e da perca de irmãos que morrem na fé. Há muitas razões, irmãos, do porquê um luto é tão doloroso. Primeiro, porque o relacionamento, o amor e o contato que tínhamos com aquele irmão na fé, aquele ente querido, não é mais possível de se ter aqui nesta vida. E saber que isso não vai mudar enquanto vivermos nesta terra, chega a ser em muitos casos quase que insuportável. Segundo, porque sabemos, irmãos, que parte do que somos, de alguma maneira, foi enterrada com aquela pessoa que amamos e tivemos uma história. E terceiro, porque seguir em frente sabendo disso, irmãos, exigirá mais força, pois a vida adiante será mais difícil, com a ausência daquela pessoa. Mas quero dizer a vocês, irmãos, que em meio a toda essa dor, em meio a todo esse desalento e tristeza, nosso Deus de antemão nos providenciou um meio para nos segurar, para nos consolar, nos fortalecer, para Ele mesmo nos fazer seguir em frente. Esse meio, irmãos, é a esperança de que todas aquelas pessoas a quem tanto amamos e sentimos tanta falta, as quais morreram em Cristo, nosso noivo Jesus, na sua vinda, as ressuscitará e tornará a trazê-las consigo, para que estejamos todos juntos. É esta esperança, irmãos, esta esperança. Embora cada um de nós, irmãos, tenha uma personalidade distinta uns dos outros, e cada um de nós passe pelo luto à sua própria maneira, ainda assim, que aspecto devemos passar pelo luto de modo semelhante? Como nós cristãos, irmãos, devemos passar pelo luto segundo as Escrituras. Primeiramente, irmãos, devemos passar pelo luto não com ignorância, mas com conhecimento bíblico acerca dos que morrem em Cristo. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro quando nesse mesmo capítulo dessa sua carta, no verso 13, ele diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Então estude, caro irmão, aprenda sobre a ressurreição, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a glorificação dos nossos corpos, sobre a nossa reunião com todos os santos no céu, de tal modo que este conhecimento devocional fortaleça ainda mais a sua fé e a sua vida cristã. Dedique-se a estudar mais sobre a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus, irmão. Porque se Ele realmente ressuscitou, o que de fato aconteceu, os que morreram nele também ressuscitarão, para que assim possam viver com Ele. Foi dessa falta de conhecimento que o apóstolo Paulo repreendeu os irmãos na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 34, irmãos, onde ele diz: vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vossa vergonha. Irmãos, a morte e a ressurreição do nosso Redentor é o fundamento da nossa fé, irmãos. Então aprenda o quão real, sólido, firme e inabalável é este fundamento. Segundo, no luto, irmãos, a nossa tristeza não deve ser aquela tristeza sem esperança. Como disse o apóstolo Paulo no mesmo versículo 13, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. A tristeza é inevitável, irmãos, mas até a nossa tristeza deve ser diferente das dos ímpios, pois ao contrário deles, nossa esperança não é equivocada, irmãos. Ela é real.
Nossa esperança é real, irmãos. E terceiro, no luto, irmãos, devemos, por amor, consolarmos uns aos outros. Como disse o mesmo apóstolo Paulo no mesmo capítulo 4, verso 18, onde ele afirma: consolai-vos uns aos outros com estas verdades. O apóstolo Paulo, irmãos, nos disse que em nossos lutos devemos consolar uns aos outros com estas palavras, irmãos. Lembrem-se disso. Contem e expliquem estas verdades uns aos outros. Que o luto nos faça mais maduros, irmãos, mais responsáveis, mais comprometidos, mais fortes, mais desapegados às coisas desta terra e mais esperançosos pela vida no céu, mais sábios no modo como utilizaremos o nosso curto tempo aqui nesta terra de agora em diante. E acima de tudo, mais evangelistas, irmãos, porque apenas aqueles que ouvirem o Evangelho e se converterem podem ter essa esperança, a esperança da ressurreição e do arrebatamento da noiva de Cristo Jesus, o grande e poderoso Rei, o nosso Rei, irmãos. Não se desesperem, irmãos, ainda que a dor do luto seja grande, maior será a alegria quando o nosso noivo vier para ressuscitar e arrebatar a sua igreja. A sua igreja, irmãos. Que a paz do Senhor seja com cada um de vocês, irmãos. Uma boa noite a todos. Amém.